Oi, tudo bem, Luiz? Oi, boa noite, tudo bom? Prazer. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui com Luiz Fernando. Ele é de Araçatuba, em São Paulo, uma cidade no interior de São Paulo que fica a cerca de 500 quilômetros da capital. Ele é promotor de vendas e ele nos procurou porque, muito recentemente, há cerca de 15 dias mais ou menos, ele passou por uma cirurgia. E durante essa cirurgia, teve algumas pequenas complicações relacionadas com anestesia. Foi uma cirurgia no ombro, né, Luiz? Isso, Uma cirurgia para reparação de tendões no ombro. Mas aí teve alguns problemas de anestesia, que tiveram que reforçar a anestesia, e ele terminou tendo um momento posterior à cirurgia de longa duração, assim, de recuperação. E durante esse período, ele passou por uma experiência que para ele foi surpreendente, e ele ainda está num momento assim de surpresa, porque normalmente a gente está acostumado a entrevistar pessoas que passaram por experiências assim há décadas atrás, né, anos atrás, mas o Luiz, ele viveu isso recentemente, faz cerca de 15 dias, então estamos ainda sob o impacto do acontecimento, e ele nos procurou com a seguinte pergunta: será que eu tive um EQM? Então, a gente vai conversar sobre isso. E quero dar as boas-vindas a Luiz e agradecer de todo o coração, em meu nome e em nome de todos que estão assistindo a gente no mundo inteiro, né? De pessoas que se interessam por esse assunto, porque quer pesquisar, quer entender a natureza humana e quer também aprender, assim, com a experiência, né, dessas pessoas que viveram isso, sobre a nossa natureza, sobre o que estamos fazendo aqui nesse mundo, o que é que realmente existe depois que nós abandonamos nosso corpo, quem realmente somos. Então, eu passo a palavra a Luiz e dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Luiz. E fique à vontade se você quiser ainda falar alguma coisa sobre você e contar a sua história para a gente. Depois a gente faz aí um bate-papo sobre o que aconteceu. certo. Boa noite, pessoal. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos do grupo, do programa. Bom, como eu lhe falou, meu nome é Luiz Fernando, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Tenho 48 anos, casado, duas filhas, um neto. Sou evangélico, né? Participo aqui de uma igreja batista aqui de Araçatuba. E agora no dia esse meu problema de operação vem desde fevereiro, que eu estou afastado, foi um acidente de trabalho. E agora, no dia 4 do 12, está com 17 dias, sexta-feira, uma sexta-feira, eu consegui fazer essa cirurgia. Foi uma reparação de tendão de ombro, estou aqui em recuperação ainda. E durante a. Foi tudo normal na internação, internei às 7 horas da manhã. A operação, eu acho que começou por volta de umas 11h30, 10h30, 11 horas dali da manhã. Demorou um pouco para começar também. Durante a operação, o médico falou que eu acordei, aí eles tiveram que me sedar novamente, falou que aplicou outra anestesia. E a operação, que era para acontecer em 2 horas, ela foi em torno de 3 horas e meia. Terminou a operação, eles me deixaram num quarto de recuperação, e no outro ambiente estava minha esposa, a minha mãe e minha irmã me aguardando no outro quarto, para mim vir para essa recuperação. Nesse outro quarto, quando eu estava lá, a enfermeira foi lá e falou assim para minha esposa, ele está bem, já terminou a cirurgia, só que ele está meio que delirando. Tá falando tomate, alface, repolho. E aí ela até meio falou, então ele tá bem, ele deve estar pensando em comida, ele tá bem.
Aí eu falei assim, ó, se vocês quiserem, eu trago ele para cá, né, pro outro quarto. E aí elas, pode trazer. Então aí eu fui pro quarto que elas estavam, as três, minha mãe, minha esposa e minha irmã. Nesse momento, que a hora que eu cheguei, eu estava mesmo delirando, né, começando a falar, e aí eu comecei a falar, ó, horta, uma horta, tal, e aí elas, né, tá, minha mãe falou, acorda ele e tal, isso aí foi tudo que elas me relataram, tá? Uhum. E aí eu comecei a falar coisas com pessoas já falecidas. Aí eu lembro que, aí depois, quando eu acordei por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Aí no outro dia eu saí do hospital, no sábado. E aí aqui em casa minha esposa falou assim, tá tudo bem, tá tudo bem com você e tal. Aconteceu alguma coisa lá, você lembra alguma coisa? Aí eu falei assim pra minha esposa, ó, eu falei com a Maria. Aí minha esposa falou assim, Maria? Com quem mais você lembra? Eu falei com a Maria, com meu avô, a minha avó. Aí eu comecei flashes assim, de lembrança. E aí comecei a lembrar. Eu falei assim, ó, eu lembro que eu tava indo num lugar assim, num corredor, uma pessoa toda de branco pegou na minha mão e a gente foi andando. Eu cheguei no local que era uma grande horta. Uma grande horta, assim, um passo assim, como se fosse um passo, começa plano assim, ia subindo assim essa grande horta, como se fosse uma montanha assim, o céu muito azul, e do outro lado era a horta, e do outro lado era um jardim muito florido, umas rosas muito amarela, nunca vi essa cor de amarela assim, bem viva mesmo. Mas quando eu cheguei que eu parei assim nessa horta, várias pessoas todas de branco trabalhando ali, colhendo os alfaces, as tomates, eu vi eles tirando assim da terra, e todos trabalhando. Alguns tinham um pano branco na cabeça, outros não tinham. Aí eu parei assim, fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, que horta, né? Nunca vi isso. Aí, do nada, assim, meu avô apareceu. Meu avô, que é o pai da minha mãe, chama José Flauzino. Aí eu falei, vô, né? Você aqui? Aí ele falou assim para mim, eu tô aqui. E você vai ficar aqui trabalhando comigo nessa horta. Aí eu disse que eu briguei, elas relatam para mim que eu falei bravo com meu avô, falei, não, eu não vou ficar aqui. O senhor, a horta é sua, o senhor que cuida dela, né? Aí ele falou assim, então tá bom. E continuou trabalhando ali. Aí de lado assim, já vi meu sogro, o pai da minha esposa, o Levi. Aí falei pro Levi assim, ô Levi, você também tá aqui? Aí o Levi só me cumprimentou, balançou a cabeça assim, mas nitidamente vi ele, camisa branca, bermudinha, cabelo branco. Aí ele balançou a cabeça assim, aí já veio a minha avó divina, que é mãe do meu pai. Aí essa avó divina a gente conversou bastante, ela lembrou fatos assim da minha infância, coisas que aconteceu comigo e com ela. Quando eu era criança, eu fui brincar Ela falou assim, você lembra quando você era criança? Você foi brincar na beira do poço, a avó bateu com você com a faca na cabeça? Eu falei, eu lembro, vó. Ela falou, mas a avó não bateu por maldade, a avó estava te corrigindo, a avó estava te protegendo, né? Porque você não cair no poço. Eu falei, não, vó, eu lembro disso. Ela falou algumas coisas de uma casa que eu morei aqui quando eu era criança, aqui em Araçatuba, na rua Guapeí. Alguns fatos assim que aconteceram comigo, com a minha mãe, quando eu era criança. Minha mãe tinha umas alucinações assim também. Tinha hora que a minha mãe não me enxergava no berço. Aí ela falou assim, ó, nesse fato aí de um dia que sua mãe não estava te enxergando lá no berço, na realidade, você já esteve aqui. Ela falou, você já veio aqui quando você era criança. Mas aí você voltou lá para sua mãe. Eu falei, vó. Aí ela falou assim, ó, mas não se preocupa não, tudo vai dar certo, tá? Fica tranquilo.
Aí eu vi meu primo, coisa assim, veio, me abraçou, o Luiz, um primo meu que morreu afogado, já faz mais de 20 anos, veio, me abraçou, né? Abraçou bastante, assim, a gente ficou só abraçado, ele só me olhava. Aí peguei, olhei para ele, e eles iam aparecendo e iam ficando, eles não iam embora, ia formando uma meia-lua, assim, sabe? Um meio círculo, assim, tudo de frente comigo. Aí apareceu o Marcos é um amigo meu que morreu aqui em Araçatuba também, já faz 7 anos, morreu soterrado. Aí eu falei, nossa, Marcos, você tá aqui também, cara, e barbudo, diferente, você tá diferente. Aí eu chorei bastante com ele, a gente se abraçou. Aí eu falava para ele assim, nossa, Marcos, você não devia ter ido embora, né? Você morreu tão... Você devia ter ficado lá com a gente e tal. Aí apareceu a Maria. A Maria é sogra da minha irmã. A Maria, pelo que elas me relatam, parece que ela perguntou para mim do seu Jorge, que é o marido dela, do filho Mazinho, do outro filho Jorge, porque elas relatam para mim que eu respondia. Falava assim, o Jorge tá bem, o seu Jorge faz tempo que eu não vejo, o Mazinho tá lá no Japão, tá trabalhando, tá bem. Aí eu briguei com a Maria também. A Maria, eu falei assim para ela, Maria, é o seguinte, isso eu lembro que eu falei. Falei, Maria, você para de atormentar a Larissa. A Larissa é uma sobrinha minha aqui. Essa Larissa fala que essa Maria aparece para ela de vez em quando, que é a avó dela. Né? Fala que de vez em quando ela vê assim a avó tal. Aí disse que eu falei para Maria assim, Maria, não vai mais lá atormentar a Larissa. Deixa ela em paz. E ela só balançou a cabeça assim e ficou num cantinho assim. Aí apareceu a Ney. A Ney é uma pessoa que eu considero muito aqui, como se fosse uma tia mesmo, uma parente bem próxima nossa. Né? Não é nada de sangue, mas a gente considera, a gente teve muito carinho. E a Ney faleceu o mês passado aqui em Araçatuba de Covid. E interessante que ela veio, eu falei, nossa, Ney. Aí disse também que eu abracei, assim, chorei bastante. Aí ela pegou, a Ney, ela falou assim para mim, Fernando, você vai lá, dá um abraço no Eliezer, o Eliezer é o esposo. Dá um abraço no Eliezer e fala para ele cuidar muito bem do pai dele, que ele tá bem velhinho, né? E eu não sei não, ela falou assim, né? Ele tá bem velhinho e eu não sei não, né? Depois disso tudo, na hora que eu tava falando com a Ney, entrou um rapaz no meio. Um rapaz assim, no meio do circo, parou e olhou assim para mim. Eu lembro dele como nitidamente, um rapaz moreno, cabelo crespo, olho castanho cor de mel. Aí a pessoa que tava segurando minha mão falou assim, você lembra quem é ele? Aí eu falei, não sei quem é essa pessoa não. Aí a pessoa falou assim, esse aí é o Arnaldo. Aí eu falei, Arnaldo? Não conheço o Arnaldo. Aí ele só olhou assim para mim, assim, como quis dar uma risadinha e saiu, né? Aí apareceu a minha avó, a avó Nair, que é avó da minha esposa, né? Mas eu falo vó, que é a mesma família, é vó. Aí também, parece que com a avó Nair, eu conversei bastante, que eu respondi assim, não, o seu Chico é meu avô hoje, que tá aqui vivo, tem 95 anos. Falei, tá dando muito trabalho, tá bem, mas tá dando muito trabalho, né? Aí nisso, essa pessoa que segurava minha mão falou assim, e aquela senhora ali, você sabe quem é? Aí eu olhei assim, falei, não sei quem é. A pessoa falou assim pra mim, é a Filomena. Aí eu falei, Filomena? Tá. Aí cumprimentei, ela também, uma senhorinha, cabelo tudo branco, com um coque assim na cabeça, a saia longa, a blusa branca. Ficou sentadinha ali no canto, só me cumprimentou. Aí eles, todos assim em pé, aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim, a cirurgia tá tudo bem.
você não vai sentir dor nenhuma, tá? Aí eles todos colocaram a mão assim sobre mim e falaram assim, ó, a cirurgia tá tudo bem, você não vai sentir dor nenhuma nessa recuperação, após a cirurgia, vai ficar tudo bem. Eu escutava me chamar, eu escutava falar meu nome, Fernando, Fernando, e eu falava para a pessoa, falava, ó, estão me chamando. Aí a pessoa segurando minha mão fala, não, ainda você não vai, calma. Aí eles fizeram tudo isso, né, conversaram isso tudo comigo, falaram da cirurgia, aí começaram a vir, cada um me dar um abraço de despedida. Tchau, tchau, abraço de despedida. E aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim, ó, agora você vai ali naquela porta, você vai abrir aquela porta, apareceu uma porta assim. Você vai abrir essa porta e você vai sair. Aí disse que eu fui andando assim, aí eu olhei, aí conforme eu andava, eles iam se distanciando, né? E aí eu abri a porta, aí eu olhei para trás, eles estavam todos assim, me olhando. Aí eu abri a porta, saí, fechei a porta, e aí Mas nisso tudo, o que mexeu muito com a minha mãe, com a minha esposa e, né, com a minha irmã, porque eu me movimentava muito na cama, mesmo com o soro, tudo. A minha irmã segurava a minha mão, porque eu fazia o gesto de abrir a porta, assim, e fechei a porta. Aí minha irmã falou assim, olha, quando eu estava segurando sua mão, você estava tão leve, que não parecia que eu não estava te segurando. Mas a hora que você fechou a porta e parece que voltou, aí seu peso caiu tudinho assim sobre o meu corpo e aí você apagou mesmo. Você só veio acordar agora à tarde. E aí voltando, né, o que elas me relatam foi o fato dessa Filomena. Que as outras pessoas, todas elas conheciam também. Mas essa Filomena, a minha esposa chegou e foi falar para a minha sogra. Falou, nossa, aconteceu isso, isso, isso. E ele falou o nome dessa Filomena. Aí minha sogra falou para minha esposa, você não sabe quem é essa Filomena? Ela falou, não, a Filomena é sua bisavó. Aí ela falou, nossa, e eu nunca tive contato, você entendeu? Com essa Filomena. Aí elas me perguntam, como que é essa Filomena? Ela falou, uma senhora assim, mediana, ela tá encurvadinha assim, de idade, cabelo todo branco, com um coque assim no meio. Aí eles pegaram uma foto. Do jeito que eu falei, a mulher tá na foto. E minha mãe também falou assim, como que é seu avô? Ela falou, meu avô é o senhor alto, olho verde, cabelo preto assim, pra trás assim. Ele tem uma pinta assim no meio aqui do queixo aqui e tal. Aí minha mãe pegou a foto, falou, é esse aqui? Eu falei, esse cara aí mesmo. Era ele mesmo? Era ele mesmo que eu falei. Falei, é esse aí mesmo que eu falei, não tenho que tirar. Foi essas pessoas mesmo. Eu sei que tudo isso parece que foi rápido, mas foi 1h20. 1h20. 1h20 aí que eu fiquei nessa conversação com todo esse pessoal. E aí depois eu apaguei, né? E aí fui só acordar à tarde. Ah, lembrei. Outra coisa que eu lembrei esses dias. Eu lembrava que eles tinham falado assim para mim, ó, você vai viver mais 50 anos. Eles fizeram uma conta lá, eu lembro que eles começaram a fazer uma conta, ó, ele tem 48 e tal. Aí eu lembro que falou assim, 110. Aí o outro falou, não, 110 não. Aí o outro falou assim, 50. Aí disse, todos eles olharam assim. Aí o segurava a minha mão e falou assim, ó, mais 50 anos. Aí ele falou assim para mim, só que assim, você vai voltar para você se amar mais. Você se cuidar melhor, porque você se cuidando e se amando, você se amando, as pessoas vão te amar mais. Então você vai voltar para isso, para você se cuidar e se amar melhor. E aí foi isso que aconteceu comigo. Rapaz, é incrível essa sua história. Viu? E eu tô buscando, né? Porque, igual eu falei, a gente é evangélico, né? A gente aprende um caminho, né?
que existe o céu e existe o inferno, né? Você morre, você vai para lá ou você vai para cá. Mas agora, com tudo isso, tem algo a mais, né? Tem um algo a mais. Surgiu um bocado de novidade aí para ser pesquisado, na verdade. Isso. Surgiu. E a gente tá buscando, por isso que eu procurei vocês aí para ver, né? Eu falei, será que eu tive? Porque algumas pessoas falaram, não, você teve. Mesmo que você não teve uma parada cardíaca, você não teve nada de... Que eu fui lá, perguntei pro médico. Falei, ó, eu tive alguma complicação, né? Porque o senhor falou que eu dei trabalho lá para minha esposa, para minha mãe. Aí, não, o trabalho que você deu foi em relação ao ombro seu. Seu ombro estava muito machucado, então deu muito trabalho para reconstruir isso aí. Aí ele falou assim, mas eu soube que você teve umas alucinações lá, né? Eu falei, eu conversei com umas pessoas lá e conversei. Aí ele falou assim, não, ó, isso aí você fica tranquilo, isso aí acontece com outras pessoas também. Isso aí é porque você estava no efeito da anestesia, né? Não se encuca com isso, não. Não foi nada, não. Você não deu muito trabalho, não. Fica tranquilo. Aí depois eu comecei a ver o canal, buscar, conversei com outras pessoas. Algumas pessoas falaram que é real, né? Que não tem explicação. É uma coisa sua, que só Deus que vai te responder o porquê disso tudo. Outros falam que não, que é por causa da anestesia mesmo, tal, e que... Mas foi muito intenso e muito real, entendeu? Nitidamente, assim, ainda tá flashes, assim, na mente de coisas que eu vi lá. É o local, assim, eu fecho o olho, eu vejo o local lá, aquele planície verde, assim, bonita, aquele céu azul, assim, tal. Foi muito real para mim, foi muito real. Pois é, Luiz, realmente tem muitos detalhes aí para a gente conversar, né? E a gente fica sem saber até por onde começar. Mas vamos começar pelos detalhes, né? Porque tem coisas assim muito importantes que a gente pode explorar. Mas tem também alguns pequenos detalhes que a gente pode tentar aí resgatar, né? Por exemplo, você disse que veio uma pessoa, um ser, que pegou na sua mão, começou tudo assim, né? Ele pegou na sua mão e lhe levou para essa jornada, né? Para esse outro plano. Certo. E você disse que não viu o rosto dele. Certo. Mas o que é que você viu dele que pode descrever? Por exemplo, a mão, a roupa, como era a roupa dele, a cor da roupa? Era branca? Era tudo branco. Bem, como se ele tivesse um vestido branco, assim, muito branco mesmo. Assim, o cabelo parece que era comprido. Tá? Dá pra ver, assim, a sombra, né? Do cabelo, assim. Mas não via rosto. Não via o rosto, só via a luz branca. Só viu uma luz branca, né? Isso, só a luz branca. Na mão também, eu sentia que ele estava segurando minha mão, porque eu olhava assim e via aquela mão branca, assim, segurando a minha, assim, sabe? Eu via. E você sentia mesmo o tato da mão dele segurando sua mão? Sim, me guiando, assim. Esse ser, a roupa dele era branca, mas ela era reluzente também, ou era só branca? Isso. Não, tinha luz? Isso, muito brilhante. Luz, né? Tinha sim. Pois a gente pode começar por aí. Todo mundo descreve esse ser dessa forma. Certo. Ninguém vê o rosto dele. Aliás, ninguém não. Tem alguns que descrevem que vê o rosto. Certo. Mas a maioria não consegue ver o rosto porque é de luz, e fica uma luz que não permite ver detalhes do rosto. Certo. Mas falam que ele realmente veste uma roupa muito branca, e essa roupa brilha, certo. E o rosto dele brilha. Isso. Como eu disse a você, você é evangélico, né? E eu não tenho religião. Certo. Mas minhas origens são cristãs, né? Minha cultura é cristã, como todo mundo aqui no Ocidente, a maioria é cristã. Correto. E eu sempre tenho Jesus Cristo como uma referência. Eu não tenho religião, mas tenho Jesus como uma grande referência. Eu presto muita atenção nele.
na história dele e em tudo que ele veio nos ensinar. Certo. E acho muitas vezes que as EQMs e essas experiências todas, elas terminam reforçando e explicando de outras formas tudo que ele veio ensinar para a gente. E a primeira coisa que eu me lembro é o seguinte, aquele momento do Monte da Transfiguração, né? Que Jesus sobe um monte com Pedro, se não me engano, Pedro e João, e lá em cima aparece numa nuvem, aparece Elias e Moisés, e vem conversar com ele, né? Eles escutam a voz que sai da nuvem, mas o que chama a atenção é o seguinte, em determinado momento, Jesus se apresentou para eles como ele realmente é. E como é que ele se apresentou? Jesus se apresentou naquele momento com um rosto brilhante, certo, de luz, uma roupa de luz. E eu acho que a gente pode até aqui dar uma olhada, porque como eu vou editar, eu vou cortar esse tempinho, mas eu vou olhar aqui essa descrição. Assim, diz aqui em Mateus 17. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em privado para um alto monte. Ali, Jesus mudou a sua aparência diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles e ambos começaram a conversar com Jesus. Mas o que chama atenção é isso, é essa aparência de Jesus, o rosto que brilhava e as roupas que se tornaram brancas. Eu acho que deve ter em algum outro trecho algo mais detalhado. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque como eu não estou achando com muita facilidade, mas eu acho que dá para a gente perceber aí essa questão. A semelhança. A semelhança, né, de Jesus. Eu não estou querendo dizer que essa pessoa, esse ser, é Jesus. É Jesus, certo, não, certo. Pode ser que seja uma classe de ser, uma forma como esses seres são, na verdade, né? Seres elevados, seres de outro plano, e geralmente, como ele veio buscar você, ele é um ser especial, tipo um anjo, alguma coisa, diferente daqueles que você encontrou lá, né? Que eram seus parentes e amigos. Ele era diferente, né? Isso. Porque os outros você via como você via a gente. Via perfeitamente, via. E esse ser era diferente. Ele era de luz, então existe uma classe de ser de luz, e Jesus, se não for esse ser, ele faz parte dessa classe de ser. É o que a gente pode concluir, assim, pensando de uma forma bem desvinculada de religião, de doutrina. Isso nos leva a pensar. E então isso me leva a crer, inclusive, quando você fala de amor, né? Você fala aí amar a si mesmo. No final você falou que a mensagem era essa: você veio aqui para que você se ame mais. E se amando mais, as outras pessoas também vão me amar. Quer dizer, Jesus também falava de amor. Então, eu acho assim, que Jesus provavelmente veio, essa luz que o Natal traz para a gente, né? A gente está até agora perto do Natal. Isso na nossa gravação, porque estamos gravando agora no dia 21 de dezembro de 2020. Embora essa gravação só vai passar em 21, porque tem muitas outras na frente, mas para que as pessoas saibam, né? Essa luz que Jesus veio trazer para a gente, na verdade, é a luz do conhecimento, a luz de mostrar para nós quem realmente nós somos. Né? Assim como ele mostrou-se para os discípulos quem ele realmente era, ele quis também, né, trazer muitos ensinamentos, orientações para mostrar quem realmente nós somos. Então, é o primeiro ponto interessante da sua experiência, essa, né? É você ter encontrado esse ser. Você disse que lá, enquanto conversava com seus parentes e amigos, esse ser segurava a sua mão. Era ele que segurava a sua mão, era? Sempre segurou minha mão. Sempre do meu lado. Sempre do meu lado, segurando minha mão. Sempre.
E o que significava ele segurar sua mão? Era uma questão assim de lhe dar segurança? O que é que você sentia? Segurança? Ou era uma forma mesmo de lhe conduzir energeticamente para esse local? Se ele soltasse sua mão, você voltaria? Por que é que você acha que ele segurou sua mão? Eu acho que era mais por encaminhar mesmo, né? Daquele local. Para me levar no local certo ali. Como um guia, né? Um guia mesmo. Ele Foi segurava sua mão. segurando ali e fomos andando até chegar nesse local. E você caminhou através de quê? De um corredor, foi? Foi. Esse corredor, ele era meio escuro. Só tava eu e ele, eu via lá na frente, eu via a luz, assim. Mas foi coisa bem rápida eu chegar. Quando eu olhava assim, parecia que era longe, mas a gente chegou bem rápido, assim, a hora que eu me deparei, assim, que eu vi aquela horta, assim, imensa, aquele jardim do outro lado, e nossa, que lugar. Outra coisa que muita gente fala nessas experiências é sobre esse corredor. Muita gente chama de túnel, outros chamam de túnel de luz. Aliás, a maioria diz que é um túnel escuro, né? Porque a luz aparece lá no fundo. Isso. Então, você chama de corredor. Isso. Porque ele dava para perceber algum teto, parede, alguma coisa assim nesse corredor? Não. Eu não era só escuro, assim. Só via escuridão, sabe? Não via nada nesse lugar, não. Pode falar. A única variação que existe é que alguns dizem que vão flutuando nesse túnel. Outros dizem que foram andando. Você foi andando, né? No túnel. Eu acho que eu fui andando, porque eu não lembro se eu andei, na realidade mesmo, mas ele foi me, né? Percebi que estava se deslocando, agora eu não sabia se estava andando com as pernas ou voando, flutuando, né? Isso, eu não sei falar isso. Muita gente diz que flutua nesse túnel. E que lá no fundo realmente tem uma luz. Aí essa luz para você foi um novo ambiente que se abriu, né? Aquele onde você encontrou a horta. Isso. A horta e o jardim, assim. A hora que chegou, como se fosse uma porteira, né? Parei assim de frente. Aí tinha uma estrada no meio. Aí do lado era essa grande horta, que as pessoas todas trabalhando. E no jardim não tinha ninguém. O jardim bem, bem grande mesmo, cheio de flores. Agora, nessa horta tinha muita gente trabalhando, muito. Quer dizer, alguns desses que estavam trabalhando eram conhecidos seus e vieram falar com você, mas muitos continuaram lá trabalhando. Continuaram trabalhando lá, não paravam, não. Todos vestidos de branco, era também de túnica? Então, todos vestidos de branco, né? Alguns tinham um pano branco na cabeça, mas igual. Aí até minha esposa perguntou para mim, as pessoas que vieram falar com você estavam vestidas de branco? Eu falei, não, elas estavam com a roupa normal, assim, camisa, bermuda, né? Até a Ney, que faleceu, ela falou assim, até a Ney, eu lembro dela assim, já tá com uma blusa de bolinha preta, assim, que eu conversei com ela. Aí ela falou, então tá bom, só para saber só. E a Ney, ela faleceu faz pouco tempo, né? Teve Covid. A Ney foi agora no meio de novembro. Meio começo de novembro. Foi uma perca grande aqui. Outra coisa que muita gente relata são a respeito das cores, as cores das flores. Né? Você disse que são cores que você não conhecia antes. Muito, vamos dizer vivas? Assim, muito viva, isso, muito. É o que todos dizem. Bastante, assim, um corredor assim, o primeiro corredor, né? Logo do lado, assim, muito amarelo, amarelo. Aí veio vermelho, rosa, mas o amarelo tinha bastante. E era bonito. Vixe, muito. Muito bonito. Muito. E no outro lado o pessoal plantava. Era uma horta. Como uns estavam plantando, uns estavam recolhendo, né? Eu lembro que eles faziam assim, aquele gesto de agachado, assim, tirando da terra, né? As coisas. É interessante. Uma vez eu conversando com uma pessoa que passou por uma experiência dessa, ele também me falou de uma horta que existia lá no lugar onde ele foi. Eu fiquei pensando, será que eles estavam plantando? Porque
a ideia que a gente tem é que as almas, né, depois que saem do corpo, elas não se alimentam, não comem mais. Não come nada, então. Então eles estavam plantando para quê, né? Mas a gente não sabe de nada, né, na verdade, né? A Isso. gente só tem perguntas bobas de criança que não sabe nada mesmo na cabeça. Mas quem sabe eles comem, né? Porque se eles têm um corpo, né? De repente eles têm um corpo diferente do nosso, inclusive. De repente ele pode comer, e a comida pode ser uma comida energética, alguma coisa assim diferente, dentro do mesma consistência do corpo deles, né? Inclusive Jesus chegou a falar sobre isso também, quando disseram a Jesus, quando uma pessoa morre, uma mulher teve muitos maridos, né? Quando ela morrer, quem vai ser o marido dela, desses 7 que foram o marido dela? Aí ele diz, não, você fala isso porque você não sabe como as coisas funcionam lá. Lá não tem esse negócio mais de marido, mulher, não. Isso. É diferente. Inclusive, o corpo é diferente, ele diz. O corpo que você vive no outro lado é diferente desse que você está vivendo agora. Então, Jesus também adiantou isso um pouco, né? Foi. E eu queria saber, assim, qual era o seu sentimento lá? Muita gente fala que sente um sentimento de paz, de amor, de muito prazer de estar lá. Você sentia isso também? Eu estava tranquilo. Não tive medo, né? Uhum. Não tive nenhuma sensação. Estava assim, bem tranquilo, bem suave mesmo, sabe? Bem relaxado. E bem, vamos dizer assim, bem relaxado e ao mesmo tempo, né, alegre e emotivo, né? De ver as pessoas, igual eu relatei para você que a Ney, o Marquinho, né? Eu se abraçamos, chorou. A minha esposa, a minha mãe e a minha irmã, eu chorei igual criança, assim, quando eu fiz o gesto de abraçar, assim, a Ney e o Marquinhos. Eu chorei bastante mesmo. A emoção do encontro, né? Do reencontro com aquelas pessoas. Isso, Eu já tive poucos sonhos assim, por exemplo, quando minha mãe faleceu, eu sonhei com ela e abraçava ela também, com saudade, né? Eu me lembro da minha sogra também, já sonhei com a minha sogra, que já faleceu, e eu falava com ela com a maior alegria, de Dona Ivani, o nome dela era Ivani. Dona Ivani, a senhora por aqui, que bom lhe ver de novo e tal. Eu imagino que seja isso, né? E a gente nem questiona se a pessoa... Não acha estranho que a pessoa morreu. A gente fica feliz porque reencontrou ela ali, entende, né? Ela ali, como algo natural. Certo, é isso mesmo. É verdade. Agora, você está em busca de resposta, né, a respeito dessa experiência. Os médicos costumam dizer que são alucinações, que são criações da mente e tal. Por conta da anestesia, né? Uma pessoa falou para mim assim que é por conta da anestesia e por conta que o nosso cérebro ele não desliga. Então eu estava ali fazendo a operação, só que o meu cérebro estava funcionando. Então ele trouxe na memória lembranças do passado, de pessoas, e aí eu comecei ele falou assim, a ter essas alucinações. Mas aí eu falei para minha esposa, né, eu só tive alucinação só com pessoa morta. Outra coisa, eu não tive com pessoa viva. Porque outro fato interessante, marcante, né? E a Filomena? Eu Exatamente. Nunca suportei. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu digo, olha, essa teoria de que é criação do cérebro e é alucinação cai logo por terra quando a gente começa a identificar coisas que seria impossível você saber de outra forma, né? Então, a diferença entre uma alucinação, porque realmente existe alucinação. Se você, por exemplo, bebe muito, né? Tem a pessoa que bebe muito tem aquela fase da alucinação alcoólica, né? Ou então com drogas, ou então por doenças mentais. São alucinações, de fato. Mas a diferença da alucinação para uma experiência que a gente pode achar que é verdadeira é a conexão com a realidade. Isso. A alucinação não tem conexão nenhuma com a realidade, é uma coisa completamente surreal, né? Mas essa experiência sua tem várias conexões. Tem essa Filomena, que realmente existiu. Isso. E você nem sabia que ela existia, você foi descobrir depois. Conheceu primeiro ela lá, para depois saber que existia aqui.
Quer dizer, e tem as fotografias que você viu, né, das pessoas que você verificou, até com sinal no rosto. Quer dizer, todas essas características. Então, a gente pode, de certa forma, descartar a possibilidade de ser uma alucinação provocada pela anestesia ou pelo estado posterior à cirurgia, por conta dessas conexões. Certo. E uma alucinação também tão bem elaborada, que deixa frutos de ensinamentos de alta sabedoria, né, de cura, porque uma pessoa que diz assim, olha, você precisa se amar mais, ela está indo num ponto onde você está precisando de uma correção, porque nós temos o corpo físico, temos o corpo mental, temos o corpo espiritual, mas na sua mente você precisava se curar da falta de amor por você mesmo. Então, e ainda mais, isso se amplia, porque vem ainda a segunda parte do ensinamento, que é assim, quando você se ama, as outras pessoas também lhe amam. Porque se você não valorizar você, isso. Quem vai valorizar? Isso é uma cura psicológica. Às vezes, para a pessoa chegar a uma conclusão dessa, tem que fazer terapia, anos de terapia, né, com psicólogos, com psiquiatras, orientadores aí que vão descobrir qual é o ponto fraco, onde é que você precisa mudar para a sua vida poder mudar. Então, que alucinação é essa tão sábia, tão perfeita, né, que vai orientar você para lhe ajudar? Então, eu já descartaria essa possibilidade de ser uma alucinação. Certo. E você que viveu a experiência sabe mais do que ninguém que aquilo foi real. Foi muito, muito intenso. É igual a minha esposa falou assim, nossa, aí tem um pessoal que a gente conversou, ele falou assim, por que vocês não gravaram, né? Mas ela falou, é que nós ficamos tão assim, extasiado também, parado e prestando atenção no que ele falava, no que ele estava se gesticulando, que foi indo. A minha esposa falou, só quem estava lá até minha esposa falou assim, se eu não estivesse lá e a minha sogra, minha irmã falasse para ela não ia acreditar. Não ia acreditar. A minha mãe é a mesma coisa. A minha mãe é evangélica desde quando... A minha mãe também tá meia... Evangélica antes de nascer já era evangélica. A minha mãe, ela tá com a cabeça meia também, porque ela presenciou tudo isso, né? Sim. Calma, fica tranquila. Olha, tem um ponto aí que começa com a sua pergunta aí. Será que eu tive uma EQM? Vamos agora trabalhar esse ponto. É o seguinte, EQM, tradicionalmente, é uma experiência no limite da vida e da morte, na fronteira, né? Então, muita gente diz, não, só é EQM se existir a morte clínica. Digamos, o coração parou, a respiração parou, morreu. Aí houve aquele processo de ressuscitação e a pessoa voltou. Então, foi uma EQM, experiência de quase morte. Mas a gente vê que a maioria do que a gente chama de EQM, na verdade, a pessoa não morre, mas ela vive uma experiência de fronteira entre vida e morte. Isso permite essa experiência de saída do corpo, da consciência, sair do corpo, e sair também da dimensão física para ir para outras dimensões paralelas. Então, mas não é só a experiência fora do... Aliás, não é só a experiência no limite da vida e da morte que provoca isso. Existem as viagens astrais, né? Experiências fora do corpo. Tem gente que simplesmente dormindo, tem várias experiências dessa relatadas no nosso canal, a pessoa simplesmente dormindo, vem esse ser, puxa ela pela mão e leva para uma viagem, e faz ela se encontrar com outras pessoas, exatamente como aconteceu com você. Sem ela ter cirurgia, sem ela ter parada cardíaca, sem estar doente, sem nada. Sem nada. Então, outros têm isso aí simplesmente dormindo, sonha, vai para outro plano, vive experiência. Quer dizer, eu acho que a gente não deve colocar um rótulo EQM e dizer só é EQM nessas condições. Entendeu? Porque a gente tem que ampliar isso aí e dizer o seguinte, é uma experiência fora do corpo. Certo. Agora, a causa da experiência fora do corpo, quer dizer, da consciência que sai, pode ter várias causas. Pode ser um acidente, pode ser uma parada cardíaca, uma pós-cirurgia.
como foi com você. Pode ser um sono profundo, pode ser uma meditação profunda. A pessoa simplesmente ali meditando, ela pode fazer uma viagem. Quer dizer, existe até técnicas, né, de saída do corpo que as pessoas desenvolvem e conseguem voluntariamente sair do corpo. Né? A maioria é involuntário, mas alguns conseguem fazer isso desenvolvendo técnicas. Então, o que a gente tem que fazer é ampliar esse conceito aí de experiência, por isso que eu chamo de experiências luminosas, porque é um leque grande de experiências, mas todas se identificam pela saída da consciência do corpo. Né? Então, se você pergunta, eu tive um EQM, você pode chamar de EQM se quiser, pode chamar de saída do corpo, experiência fora do corpo, viagem astral, o nome não interessa. Isso. O que interessa? Antes de eu procurar o canal, eu entrei num grupo no WhatsApp. Né? Foi lá que eles me indicaram vocês. Aí algumas pessoas falaram isso para mim, ó, você teve uma viagem astral. Astral, Outra pessoa falou assim, como ele não teve, igual o senhor falou agora, ele não teve parada cardíaca, nada, mas ele teve sim uma experiência sobrenatural, né? Com certeza. Foi isso mesmo. O que importa é isso, é a gente saber o seguinte, que existe alguma coisa na gente que sai da gente. Sai do corpo, né? Sai do corpo e continua existindo. Além do corpo, em outras dimensões. Isso é o que importa. Agora, que nome a gente vai dar, que rótulo a gente vai colocar, isso aí é secundário. É secundário, é isso mesmo. É verdade. Espero que isso ajude você a responder aquela pergunta, né? Será que eu tive um EQM? Ajudou sim. E é muito comum também, como você me falou, você procurou orientação com alguns pastores religiosos e tal. Certo. É muito comum a gente que é da igreja, quando a pessoa é da igreja, não, eu vou procurar um pastor. Ele sabe porque ele lida com o mundo espiritual, né? Tem aquela relação próxima com Deus, tão íntima, não é possível que ele não saiba. Isso. Mas acontece que o que o pastor sabe é limitado. Se for em relação à religião, está dentro daquela doutrina e nada pode fugir dali. Tanto que, se escapar, muitas vezes ele diz, não, isso aí foi coisa do demônio, né? Isso aí foi o demônio que botou na cabeça, ele se disfarçou de sua mãe, disfarçou de sua sogra, disfarçou de seu avô. Ele sabe sua história, mas, que demônio é esse, né, que vai nos ajudar a ser feliz, a amar a nós mesmos, a amar o próximo? Eu acho que isso aí é uma limitação. Então, os líderes religiosos, não só porque são líderes, eles vão saber dar resposta a isso. Ele pode até saber, se ele tiver uma visão mais ampla, se ele tiver experiência, já tiver tido contato com essas experiências, mas na doutrina da igreja ele não vai conseguir encaixar. Ele não vai. Na minha igreja tem 2 pastores, né? Aí eu procurei os 2. Um foi assim, concordou comigo plenamente, vamos assim, totalmente. Ele falou, tem coisa que eu não posso te explicar, é o que eu falei, eu até falei a frase, é só você e Deus. Deus uma hora vai falar para você o porquê aconteceu isso. Aí o outro já falou totalmente diferente, falou, não, isso aí foi efeito de anestesia, alucinação, foi aquilo que eu falei, né, que você estava feito de anestesia, o seu cérebro não desligou do corpo, da sua mente, ele continua trabalhando. Aí eu falei, tá bom, não discuti nada, só queria ouvir, né, para entender, né? Mas é isso que você falou, é a limitação, né? A limitação. Agora, quem vai poder dar essa resposta melhor para você é você mesmo. Certo. Não tem ninguém assim. É como se eu fizesse uma viagem para um outro lugar, pego um avião, vou lá, visito um país, volto e pergunto a uma pessoa, o que você acha que eu fiz? Isso. Quem vai saber melhor, a pessoa ou você mesmo, que você fez a sua viagem? Quem vai saber é você. Só eu mesmo. Isso mesmo. Agora, lógico que, como você esperava uma coisa por conta da crença, da tradição religiosa, e você de repente se deparou com outra, você fica confuso e procura entender quem é que está com a razão, né?
Isso. Mas eu acho que é o seguinte, se você observar os ensinamentos de Jesus e tudo que ele passou, o que ele deixou de exemplo, você vai encontrar resposta para tudo. Agora, quando essa vida de Jesus e esse ensinamento de Jesus passa a ser interpretado através de uma religião, aí a coisa muda. Porque aí Certo. fica tudo assim engessado na doutrina, nas crenças, nos dogmas. Aí complica, mas se você começar a observar, inclusive não só Jesus, mas existem outras tradições, né, de grandes mestres, por exemplo, Cristo. Não sei se já leu Gandhi, alguma coisa sobre Krishna. Gandhi, É, né? Gandhi Olha e esse livro outros. aqui, ó. Ora, Galera, coração sem medo. Gandhi. É de Gandhi. É de Uhum. Gandhi. É assim. Os ensinamentos, entendeu? É ensinamentos. Pois é. Tem muitos grandes. E Krishna, por exemplo, ele teve uma história muito parecida com a de Cristo, né? A mãe dele, segundo a tradição, também era virgem. Ele também teve discípulos. Passou um período no início da juventude dele que ele não sabia que ele tinha missão divina. Ele vivia outras aventuras, mas depois ele descobriu. E no fim ele também foi assassinado, assim como Jesus, pelos inimigos dele, por conta das coisas que ele ensinava. Uma história muito parecida. E ensinava, na essência, as mesmas coisas que Jesus ensinava: amar o próximo, servir a Deus, né? E aos homens. Quer dizer, a mensagem era a mesma. Então, a ideia é o seguinte, que toda pessoa que se une a Deus, né, que tem uma unidade com Deus profunda, ao ponto de ter um pensamento direto com Deus, quer dizer, em unidade com Ele, essa pessoa se torna iluminada, ela se torna um Cristo, né, se torna um Buda, se torna um Krishna, porque se ilumina. Isso dá uma ideia de unidade nossa com o divino. Né? Então, talvez Deus possa se manifestar a hora que quiser, a quantidade de vezes que quiser, através dessas pessoas. Uma delas é Jesus, é Cristo. Então, isso aí é uma das coisas que a gente pode aprender com essas experiências. Né? Certo. Também. Eles, quando você estava lá, eles falaram da sua cirurgia. Eles disseram: você não vai sentir dor Isso. na sua recuperação. Isso se confirmou? Se confirmou. Confirmou, né? Então, os remédios de dor estavam ali guardados. Eu tomei só 2. Uhum. Parece que não fez nada aqui no ombro. Entendeu? Até agora. Você ainda está aí paralisado, né? Tá com... eu tenho que ficar com a tipóia aqui por 2 meses. Sim. Com a tipóia. Mas aqui na cirurgia, aqui, ele dói um pouquinho aqui por causa dessa posição que ele fica aqui, né? Então, de vez em quando, eu tiro a tipóia, dou uma esticada no braço e tal. Pra descansar, né? Uhum. Mas, em relação aqui à cirurgia, porque eles falaram assim para mim, ó, na segunda-feira você pode mexer o braço que não vai doer. Mas eu falei assim, eu vou ser prudente, né? Vou obedecer o médico aqui também, né? Inclusive... Se eu chegar lá e falar pro médico, né? Eu falei, se eu chegar lá e falar pro médico, ó, eu vou mexer o braço que me falaram lá. Ele vai falar, esse cara tá louco. Ele tá indo lhe abandonando. Disse, você tá sabendo mais do que eu, né? Então vai se cuidar. Né? Então, mas se confirmou, não tá doendo nada. Isso aí é mais uma coisa que se repete muito, né, nas experiências. É que a recuperação das pessoas que têm essa experiência por conta de cirurgias, acidentes, ela se torna assim, diferente do padrão de quem não teve a experiência, porque quem não teve geralmente é mais dolorido, é mais demorado. E quem teve, às vezes, a recuperação é assim milagrosa. Então, é mais um sinal também, né, de que algo de real aconteceu aí. Aconteceu. Sim, uma coisa interessante, esse é diferente, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. A sua experiência, que foi vivida lá no outro plano, foi mais ou menos acompanhada pelo seu corpo que estava aqui. Então, veja, nas EQMs tradicionais, o corpo fica morto. O seu estava bem vivo, estava vivo, se mexendo, falando, acompanhando o que estava acontecendo lá do outro lado. Tendo uma repercussão. Até
elas relatam para mim que aí a minha mãe fala, chama lá a enfermeira, porque ele tá delirando muito. Se mexendo. Aí disse que a enfermeira veio e falou, me chacoalhando assim na cama, falou, Fernando. Aí disse que eu abri o olho. Olhei assim para ela, assim, paralisado, né, não respondi nada. Aí ela falava assim, você lembra que você tá aqui no hospital, você fez a cirurgia? Aí disse que eu fechei o olho e voltei lá para lá. Nessa hora que eu falei pro senhor que eu escutava me chamar lá o meu nome, e eu falava pra pessoa, ó, estão me chamando, né? Verdade. Calma, não, você ainda não vai. Quer dizer, eles tinham lá um controle total sobre a situação. Isso. Agora, as pessoas que estavam ali assistindo junto de você acompanhavam o seu processo. E achei interessante quando sua irmã falou que segurou na sua mão e sentiu uma leveza. Isso. E quando você voltou de vez, ela sentiu o peso, o impacto. Exatamente. Ela relata isso para mim. Ela fala assim, Fer, é assim, é porque eu tava lá, porque eu segurava sua mão assim, você fez os gestos de abrir a porta assim, mas você tava tão leve, leve. Mas a hora que você abriu a porta e você fechou, aí o seu peso sentiu, aí eu não aguentei, que aí eu soltei também na cama. Aí é pesado. Isso aí é inédito, eu nunca tinha ouvido falar assim, de algo ser acompanhado dessa forma, mas para mim isso reforça ainda mais a ideia de que algo real estava acontecendo com você em outro plano. Exatamente. Porque foi a hora que eu voltei, aí voltei pro corpo, aí eu, vamos dizer assim, carreguei. Né? Peso. Quer dizer, houve testemunha, né, do fenômeno acompanhando o seu corpo ali, percebendo o que estava acontecendo. Houve. Isso é outro ponto interessante e inédito também. Certo. Sim, uma coisa aí que ficou uma curiosidade é que teve uma pessoa, sua avó, eu acho, conversou com você e falou da sua infância e disse que houve uma experiência quando você desapareceu do berço. Sua mãe não lhe viu. Isso. E ela disse que nesse momento você estava lá, naquele lugar. Ela falou para mim, ó, quando você, vamos dizer assim, sumiu lá do berço, você não sumiu, você veio aqui. Ela falou para mim. Você era criança, mas você já veio aqui, nesse local. E você sabia dessa história do berço? Do berço de eu ter sumido assim, minha mãe sempre fala, né? Nas conversas de família, assim, ela fala. Isso ela fala mesmo. Pode falar. Quer dizer que sua mãe viveu uma experiência assim com você também, quer dizer, estranha para ela, né? Você desaparecer do berço. Isso, estranha. Até meu pai foi correndo lá e falou assim, quem foi? Não, o Fernando não tá no berço. Aí meu pai foi lá e falou, ó o menino aqui, ó, tá aqui. Aí ela falou, não, mas ele não tava. Até hoje ela fala, não, você não tava no berço. E você era muito pequenininho, era, nessa época? Eu acho que eu era de berço, eu acho que vamos supor aí, um ano e meio, era pequeno. Quer dizer, muita gente poderia dizer, ela teve uma alucinação, né? Isso. E segundo essa sua história vivida lá no outro plano, não foi alucinação, foi real. Não, foi real, aconteceu. Você comentou sobre isso com sua mãe? Comentei. Não, ela tava lá, né? Ela viu. Aí depois eu fui lembrando, ela falou, nossa, ela fala assim, não, nesse dia você não tava. Ela fala assim, eu tirei a coberta, tirei o lençol e só ficou o colchão e o berço, você não tava. Aí a hora que seu pai chegou, que seu pai te viu lá no berço. Eu falei, então tá bom. É muito curioso isso. Quer dizer, isso também amplia muito a nossa visão sobre as possibilidades, né, dessa vida. Existem, agora me fugiu o nome do autor, certo, que dizia, existe muito mais mistério entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar, a nossa vã filosofia pode imaginar. Né? Então, e realmente é isso, porque veja, uma criança desapareceu do berço, ela foi com o corpo, não foi só com o espírito. Isso. É possível também, né? Então,
é muito mistério aí, a gente não pode fechar isso, a gente tem que ficar aberto para escutar muitas experiências e talvez a gente nunca vá fechar o certo? conhecimento total sobre isso. Tem que estar sempre aberto, porque Aberto. tudo é possível. Tem que ir Tudo é buscando possível. sempre. É verdade. Bom, eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Eu sei que Muito, você nos ajudou muito porque trouxe muitas informações importantes. certo? E, e quero ficar aberto aí para você, né, nesse contato. Fique à vontade para entrar em contato sempre que quiser, Certo? para partilhar experiências, conversar sobre coisas que você descobriu, fazer perguntas para a gente descobrir junto a resposta. Fique à vontade. Tá bom, Você tem meu contato, pode fazer isso. tá certo. Aí eu queria saber de você. Eu fiz várias perguntas. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer que eu possa tentar ver se ajuda? O que eu tô até vivenciei com a minha esposa ontem de ontem. Eu não sei se é porque eu fico pensando muito e, né, tentando achar as respostas. É igual assim, vou falar direto do meu sogro. Se eu começar a pensar nele lá, eu vejo ele lá, do jeito que eu vi ele lá paradinho ali, mexendo na horta ali. E eu começo a pensar nele, parece que eu começo a ver assim o passado dele. Não sei se você vai compreender o que eu quero falar. Igual Uhum. eu falei assim para ela, para minha esposa, ó, o seu pai conheceu sua mãe lá no Hotel Tupi. Sua mãe era camareira e eles começaram a namorar lá no Hotel Tupi. Uhum. Aí ela falou, realmente foi isso. Aí ela falou assim, mas como você, né, como você sabe disso? Eu falei, não, porque eu vi isso aí. Entendeu? Eu Uhum. fecho o olho assim, parece que eu tô vendo assim, o filme passar. Uhum. Entendeu? Isso parece que tá acontecendo. Eu não sei se é porque eu fico, né, pensando muito. Não, não tem dúvida, porque se não tivesse conexão com a realidade, dissesse assim, seu pai conheceu sua mãe lá no Hotel Tupi, mas ele não tivesse sido assim, tivesse sido completamente diferente, ela ia dizer, não, isso é da sua cabeça. Mas quando ela confirma, não, foi assim mesmo, como é que você Foi. sabe disso? Quer Então, dizer, não há dúvida que você está tendo uma ampliação da sua consciência, você está desenvolvendo sentidos que você não tinha. É muito é, comum, depois de uma experiência dessa, a pessoa voltar com sentidos, capacidades, dons que não tinha antes. Então, pode você ficar aberto a isso também, tirar até proveito disso, ver de que forma certo, isso pode lhe ajudar certo. a ser mais feliz, ajudar pessoas a serem felizes. Porque Tá, você está mostrando que veio com esses dons. É muito comum isso. tá, tá certo. Uhum. Obrigado. Que outros questionamentos podem estar aí fervilhando na sua cabeça, Não, além desse? era isso, né? Porque, igual eu falei no começo, né, da nossa conversa, existe. Hoje eu vejo que não é só aquilo que a gente, aquele quadradinho, né, vamos dizer assim, que a gente Uhum. aprende, né? E, igual a própria palavra de Deus da Bíblia fala aí para nós assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Exato. que verdade é essa? Que verdade é essa? Aí abre o ponto de interrogação, né? Que verdade é essa? Então a gente tem que buscar, Pois né? é. Quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, ele veio nos ensinar a verdade. E agora, que verdade é essa? Que verdade é essa? Bom, é a verdade sobre nossa existência, sobre o nosso mundo, sobre o que Para onde nós a gente realmente vai? somos, para onde a gente vai. Então, quando a gente conhecer tudo isso, quando a gente identificar tudo isso e a gente se conhecer, a gente vai estar liberto. Liberto de quê? Das preocupações do mundo, das aflições, né? Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, né? Aflição. Isso. Dos medos, dos bloqueios. A gente vai ser plenamente a gente quando a gente conhecer essa verdade. À medida que a gente vai Isso conhecendo, a gente vai se vai, libertando, vai se vai tornando ampliando. maior. É. Exatamente. É isso mesmo. Então, é isso E aí, aí a esse gente está abrir. nessa busca, né? É. E Nessa você está busca. aí
como faz pouco tempo que você viveu isso, você está fervilhando aí. É igual ontem eu brinquei. Falei assim, ó, eu tô com 17 dias de nascido, hein? Aí, Jesus não falou que é preciso nascer de De novo? novo, né? Nascer de novo, Nascer né? de novo. É preciso que o homem nasça de novo para poder conhecer a verdade, entender tudo. Ele disse também assim, ó, quando um homem nasce novamente, é como um vinho novo. Ele não pode mais ser colocado num odre velho, porque Velho. se ele for colocado num odre velho, ele vai fermentar e vai rebentar e vai se perder todo o vinho. Né? Isso. Então, é vinho novo com odres novos. Então, o que é? Você agora nasceu de novo, você é uma criatura nova. Você não vai mais se encaixar no que você era antes. Isso. Você não cabe mais naquela caixa. Como você Até disse. eu participo de um grupo de homens, né? Eu participo de um grupo de homens na terça-feira aqui em Araçatuba. E eu compartilhei lá, né? Essa experiência e tal. Tinha um médico nessa terça-feira. O médico concordou, falou, não, você viveu. O médico falou para mim, você viveu essa experiência aí. A gente não pode debater, questionar, porque é muito real. É só a pessoa que viveu que sabe o que se passou. Aí depois terminou tudo, aí a psicóloga veio e falou assim comigo, assim, eu tô vendo que esse Luiz Fernando que eu conheci lá atrás não existe mais. É verdade. É outro Luiz Fernando. Uhum. Luiz Fernando antigo morreu, agora nasceu um novo. Isso. E ele não cabe mais no corpo do anterior, ele não cabe mais nas caixinhas que o anterior vivia. E isso é uma coisa fantástica. Isso é nascer de novo, isso é conhecer a verdade, isso é se libertar. Amém. Então, eu quero lhe dar os parabéns pela experiência que você teve a felicidade de viver. Obrigado. E quero agradecer muito você compartilhar ela aqui com a gente, porque você, dessa forma, multiplica os frutos dessa sua experiência com o mundo inteiro, ajuda as pessoas a elevarem sua consciência. Está sendo um instrumento de Deus para esse conhecimento da verdade através da sua experiência. Então, é um presente de Natal aí que você está trazendo para a gente, fantástico. Obrigado, não. Prazer foi meu. Eu lhe agradeço. Quero saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha falado. Alguma mensagem também que você queira deixar para as pessoas. Fique à vontade para falar. É isso, né? Que se nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Dessa pandemia, onde está tudo corrido, né? Mas que se você viveu uma experiência semelhante à minha, não deixa isso ficar com você, não. Busca ajuda, compartilha com pessoas certas, né? Muitas vezes a gente tem que saber com quem vai compartilhar também. Que às vezes vai ser negativo para um, positivo para outro. Mas que busque ajuda e busque entender e compreender o que se passou para que você possa ajudar outras pessoas também. Uhum. É isso mesmo, Luiz. Então, eu, assim como muita gente poderá dizer depois que ver essa nossa conversa, acho que pessoas que realmente se interessam, elas vão dizer, eu passaria horas ouvindo essa conversa. Eu também digo o mesmo, eu passaria horas falando com você, conversando com você sobre isso, explorando muito mais coisas que a gente poderia explorar. Mas, infelizmente, a gente tem que limitar isso no tempo para não ficar também cansativo para as pessoas, nem para você que está se recuperando aí da sua cirurgia. Eu também estou me recuperando aqui do meu Covid, porque eu tive internado com Covid, né? Olha. E meu pulmão ainda não está bem. Eu sinto que quando eu saio para a rua, vou andar, eu canso mais rápido, tenho que voltar para casa. Quando estou trabalhando, quando eu estou trabalhando, eu tenho que limitar o tempo de trabalho, porque eu estou ainda me recuperando. Então, por isso a gente tem que respeitar esses limites. Tem sim. Tem que respeitar e se cuidar aí, porque não é brinquedo, não. É verdade. Não é, não. Mas estamos abertos aí para desenvolver outras conversas quando você, elaborando mais coisas, puder querer compartilhar com a gente outras vezes, fique à vontade, é só entrar em contato que a gente desenvolve outros aspectos. A gente não falou de céu, não falou de inferno, isso. mas isso as igrejas
como você falou, né? Na igreja é só céu e inferno. E nas experiências de quase morte, nas EQM, nas experiências fora do corpo, não quer dizer que não exista, não. Existem lugares bons, lugares negativos, lugares de ambiente agradável, lugares de ambiente desagradável, assim como aqui na Terra, né? Aham. A gente vai aqui na Terra, faz uma viagem maravilhosa, vê paisagens lindas, vê flores coloridas, pessoas bondosas, mas se você for no submundo aí do crime, da miséria, você vai ver ambientes infernais, aqui na Terra. Certo. Da mesma forma, lá do outro lado, existe uma correspondência. Mas a velha ideia de condenação eterna, inferno eterno que as igrejas pregam, e céu, né? Essa dualidade céu e inferno, quem vai para o céu não vai mais para o inferno, quem vai para o inferno não vai para o céu. Quer dizer, isso aí é que a gente tem que superar. Agora a gente tem que saber que existe experiências negativas, existe experiência positiva. E tudo tem a ver com a forma como a gente vive aqui na Terra, as energias que a gente produz, que a gente multiplica, né? Certo. Mas isso aí é algo que a gente pode depois conversar melhor, não deixar para outras oportunidades, né? Certo. E eu te agradeço, então, de todo o coração, mais uma vez, pela sua disposição. Obrigado. Desejo uma recuperação rápida para você aí da sua cirurgia. Obrigado. Certo? Muita paz e felicidade para você e sua família. E estarei sempre aqui à sua disposição. Tá certo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela ajuda, me esclareceu bastante coisa mesmo. Se cuida aí. Obrigado, eu cuidarei. Dê notícias aí sobre suas experiências, suas conclusões, tá certo? Eu vou passando para você, sim. Tá. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal do canal Experiências Luminosas. Paulo, eu estou aqui para te passar um relato. Seria mais uma comprovação da minha EQM. Na minha EQM que eu passei para você, Paulo, eu falo que eu conversei com várias pessoas, inclusive uma dessas pessoas é a Ney, esposa de um amigo meu aqui, né, o Eliezer. E nesse meu encontro lá com ela pede para mim ir lá na casa dela, dar um abraço no Eliezer, né, falar para ele cuidar do pai dele. E nessa quarta-feira, agora dia 20 de janeiro, de 2021, agora quarta-feira, eu estive lá falando com o Eliezer, né, e falei todo o ocorrido, tudo que passou comigo. E ele chorou bastante, e ele falou para mim o seguinte, que ele também sempre estava pedindo uma resposta para Deus, como que a Ney estava, como que ela estava, e ele relatou para mim que ele, um dia desses atrás, aí ele começou a perguntar para Deus como que a Ney estava, e ele disse que apagou, dormiu. E ele acordou, a Ney estava no campo, nesse mesmo lugar que eu vi ela. No campo florido, né, também. Ela veio ao encontro dele, abraçou assim, conversou com ele, falou que estava bem. Ele viu ela caminhando assim, até ele falou assim, Ney, você tá bem, você não tá com dor nas pernas, tudo. E ela veio, abraçou ele e despediu, e foi isso, né? A emoção aqui. Então é uma comprovação, né? Do mesmo local que eu estive, o Eliezer foi lá, mesmo em sonho, ele viu a Ney no mesmo local que eu relatei para ele antes, né? Então é isso, tá? Se ajudar aí a vocês entenderem, né, o que se passa no universo, o que se passa, que a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. São coisas inexplicáveis, né? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos.